Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema roupa que vale a pena. Eu vi isso lá no TikTok, uma menina falando tipo, porque esse é o tipo de roupa que não vale a pena. E aí eu fiquei refletindo um pouco sobre o que é uma roupa que vale a pena, né? E aí eu cheguei em alguns pensamentos e em algumas táticas para descobrir isso e trouxe para vocês. Então assim, primeiramente, não é porque uma roupa é barata que ela valeu a pena e não é porque uma roupa é cara que ela valeu a pena. Então assim, não é o preço de uma roupa que vai definir se ela é boa ou não. Até porque preço é o que você paga, mas valor é aquilo que te é entregue. E ao meu ver, a gente precisa descobrir o valor que as peças têm, e isso é extremamente pessoal, porque para cada pessoa, uma peça vai ter um valor diferente. Bem que eu te explico. Quando a gente vai comprar uma peça, ou a gente já tem essa peça e está reavaliando ela dentro do nosso guarda-roupa, eu gosto de pensar na regra do custo por uso. Quantas vezes você consegue visualizar essa peça saindo de casa? Quantas vezes você consegue se imaginar usando aquela peça? Ou quantas vezes você já usou aquela peça, né? No caso de uma roupa que você já tem e está reavaliando. É uma roupa que você tem há 3 anos, mas usou 2 vezes? Ou é uma roupa que você tem há 1 ano, mas já usou, tipo, perdeu as contas de quantas vezes usou? Quanto essa roupa custou? Você lembra? Ou você está com ela agora na loja e está olhando para o preço? Você consegue calcular se o valor de custo vai valer o tanto que você vai usar ela? Tipo, ela é uma roupa que você está querendo guardar para uma ocasião especial ou é uma roupa que você está querendo usar bastante? Porque assim, sabe aquela blusinha que custou 30 reais, mas que você só usou 2 vezes? Ela saiu mais cara do que aquela calça que está quase andando sozinha, que custou 300 reais. Agora a gente vai pensar também em qualidade, no aspecto de qualidade da peça. Faz toda a diferença em relação ao valor agregado daquela roupa que você está comprando. Primeiro a gente vai falar sobre os tecidos naturais contra os tecidos sintéticos. Os tecidos naturais, eles devem ter a sua preferência, eles são muito melhores. Eles têm o caimento mais agradável, eles vão abraçar o seu corpo de uma maneira que o sintético, né, o poliéster, não vai. Esses tecidos naturais, eles têm um peso, uma elegância que os tecidos sintéticos não têm. Além disso, as fibras naturais, quando elas são bem cuidadas, elas duram uma eternidade e elas envelhecem com dignidade. Enquanto os tecidos sintéticos, eles envelhecem assim, eles viram um lixo têxtil que... Sabe aquela roupa que você fala assim, cara, isso aqui nem doar dá pra doar, nem para quem precisa muito isso aqui serve. Geralmente são tecidos sintéticos que viram essas roupas. Aí outra questão de qualidade e que você tem que ter um olhar muito atento e as pessoas normalmente não têm esse olhar, que é ao acabamento das peças quando você for comprar. Você tem que avaliar se a costura é bem feita. Então assim, tem linha saindo, soltando, que não tá cortada, tá mal costurada. Fique de olho. O zíper tá bem costurado, ele tem uma sobrinha ali para se você precisar ajustar. Os botões estão bem costurados ou ele tá quase saindo. Gente, se uma peça tá num estado que ela tá se desfazendo dentro da loja, imagina depois que você usar e lavar na máquina uma vez. Porque vamos ser sinceros, a gente não consegue lavar na mão todas as nossas peças. A gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente tem que cuidar de filho, cuidar de pai, cuidar de mãe, né? Porque depois, mais velhos, nossos pais viram nossos filhos. Então, assim, a gente tem uma rotina corrida e não dá pra ficar lavando roupa à mão o tempo todo, né? A gente sabe disso, essa é a realidade. Então, assim, se uma peça está se desfazendo dentro da loja antes de ser lavada, imagina quando você lavar ela na máquina, mesmo que dentro do saquinho. Aquele botão que está descosturando vai cair. Você não vai ter tempo e paciência para refazer uma roupa, dando pequenos ajustes, porque ela não estava bem feita dentro da loja. Agora entrando na parte criativa, que é uma parte que eu gosto muito, eu gosto de pensar na regra dos 3, que é, você está ali olhando uma peça para comprar, ou você está no seu guarda-roupa com uma peça reavaliando se ela vai ficar ou não no seu guarda-roupa. E aí você faz a regra dos 3, ou seja, eu consigo pensar em 3 looks com essa roupa, 3 looks diferentes, tipo, tentando looks completamente diferentes. Se você consegue pensar em 3 ou mais looks, então é uma peça que provavelmente vale a pena ser comprada. Se você não consegue pensar, já repense aí essa compra ou a manutenção dessa peça no seu guarda-roupa, porque se uma peça só combina com uma ou outra peça sua, ela vai te escravizar, né? Então, porque você vai ter que usar sempre o mesmo look quando quiser usar aquela peça.
Às vezes aquele look já tá muito marcado com seus grupos de amigas e você não quer ficar usando ele. Aí você vai manter uma peça que você até gosta, mas que você não dá conta de usar de maneiras diferentes, então não vale a pena ter ela ali. Ainda no ponto criativo, tem uma coisa muito importante que a gente precisa pensar, que é no estilo de vida. Não adianta você comprar um salto agulha pensando no seu dia a dia, se a sua rotina é super corrida, que você corre de um lado para o outro, literalmente anda muito a pé, não faz sentido você ter um salto agulha para essa ocasião. Você precisa pensar no que faz sentido para a sua rotina. Se você trabalha em um ambiente que não permite cores muito fortes, então você não vai investir em cores muito fortes para o seu guarda-roupa. Ao menos nesse momento em que você está trabalhando com isso, neste lugar que você está trabalhando agora. Vocês entenderam, né? Não compre uma peça visando uma ocasião especial, muito específica, porque dificilmente essa ocasião vai chegar. Eu vou usar quando eu tiver um date surpresa lá no rooftop do prédio do restaurante mais caro da minha cidade. Tipo, gente, não é assim que as coisas funcionam. Nosso dinheiro não tá dando em árvore pra gente ter essas especificidades dentro do nosso guarda-roupa. Você vai comprar essa roupa, ela vai ser cara, você vai comprar ela, você não vai usar ela, e isso vai te deixar muito frustrada toda vez que você olhar pro seu guarda-roupa. Porque ela tá lá e você não consegue combinar ela, não consegue achar uma ocasião pra ela, enfim. Quando você tem um guarda-roupa com uma boa curadoria, você para de ter aquela sensação de que você tá sem roupa pra usar, mesmo tendo um guarda-roupa cheio. Porque quando a gente compra melhor, a gente se sente mais segura, se sente mais confiante, se sente melhor. Eu vejo que as pessoas são ensinadas dois opostos, que são: ou você pensa que a roupa barata é economia e que a roupa cara é ostentação, ou você aprende que a roupa barata não vale a pena e a roupa cara é de boa qualidade. Tem esses dois extremos. Só que essa conta não é a que vale. A roupa que vale a pena é a roupa que une todos esses pontos que a gente conversou aqui nesse vídeo, e é aquela que te deixa pronta para qualquer ocasião sem você ter que ficar brigando com o espelho, com a sua própria imagem, sabe? O vale a pena é um equilíbrio entre custo, técnica e impacto. E é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse debate. Eu acho que não tinha trago ainda um debate mais sobre moda aqui, né? Eu falei um pouco da história da moda e tudo mais, mas não sobre os meus pensamentos e as minhas técnicas e as minhas dicas para se vestir. Eu fiz alguns Se Arrume Comigo, o lado B do look, que trazem um pouquinho disso de forma mais indireta. E essa é a primeira vez que eu falo sobre isso de maneira mais direta, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem interesse em mais vídeos desse estilo, vocês me falem. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. E às vezes gravo outros vídeos respondendo as dúvidas de vocês. E é isso. Um beijo e até a próxima!